porque você não apresenta os sintomas. E aí é a hora que você passou 10 dias indo no supermercado, indo na farmácia, indo na casa da sua mãe, indo na casa do seu irmão, indo na casa da sua tia, na casa da sua avó, de todo mundo, e de uma forma ou de outra você contaminou alguém. Então essa matemática de contaminar 1, que contamina 2, que contamina 4, contamina 8, não é bem assim não. Contamina 1, que contamina mais 6, que contamina mais 36. Essa é a realidade. Só que nesse pacote, 1, 2, 3, 4 pessoas vão apresentar os sintomas de uma maneira mais grave. E aí vai levar essas pessoas ao hospital. Se você tem alguém que está no hospital, você pode ter certeza que você pode ter sido a causa desse alguém estar lá no hospital. E do mesmo jeito que você falar assim, eu conheço 5 pessoas que estão no hospital. E pode ser você que contaminou essas 5 pessoas. Mesmo estando em quarentena. Mesmo estando com restrições. Você pode nem ter tido contato com as pessoas. Você só levou a mercadoria para elas. Mas é só porque você adquiriu o vírus, não foi contaminado. E você levou o vírus para todas essas pessoas. Então, não adianta. Não tem. Esses cientistas que estão tentando descobrir a vacina, estão tentando fazer o que eles podem para essa vacina, vai acontecer talvez ou não, dentro de 1 ano, ou 2, ou 3, ou 10. E ninguém vai ficar 10 anos esperando em quarentena. O vírus é o seguinte, não está 100% conclusivo ainda, mas já está bastante assim, 95%, 97% concluído de que a pessoa que adquiriu o vírus uma vez não pegue ele novamente. Isso não é totalmente concreto, por quê? Porque você pode pegar o vírus de uma maneira amena. Vamos lá, você pegou uma maçã, aí tinha ali meia dúzia de vírus nessa maçã. Aí você foi lá, pegou a maçã, pegou ela na mão, né? Distraiu, segurou no óculos aqui, tudo, enfiou o dedinho aqui no olho, limpou a lágrima no cantinho assim e tal, contaminou o seu olhinho. Aí foi 2, 3 vírus lá para dentro do seu corpo. A pessoa que está lá no hospital, lidando com o doente todos os dias, ela tem contato com milhares e milhares e milhares e milhares de unidades desse vírus. E aí, às vezes, a pessoa pega o vírus em uma intensidade bem grande. Só que isso não é conclusivo. Não está conclusivo de que é a quantidade que faz você ficar melhor ou pior. Igual algumas pessoas enfermeiros mais novos pegando o vírus, adoecendo e morrendo. O percentual é muito pequeno. Muito assim, 1 em cada 10 mil, cada 20 mil profissionais que pegou o vírus morreu. Mas, por quê? Porque você não sabe. A pessoa às vezes tem uma deficiência ali e ela pegou o vírus, ela está ali envolvendo, correndo para lá e para cá, e a doença começou a tomar conta dela e ela não se deu conta, tomou um analgésico, achou que estava bom e continuou, e quando foi ver, o trem já estava irrecuperável. Então, não adianta. Não tem remédio para esse vírus. Todos os tipos de tratamento que estão colocando aí, eles estão... É tudo na base do achismo, remdesivir, plasma,
cloroquina, hidroxicloroquina, mas não sei o que, um monte de... Eles não têm o que inventar, não é conclusivo. Entendeu? O Redesivir, eles separaram, assim, ó, pegou 100 para cá, 100 para cá, esses 100 aqui nós vamos tratar, esses 100 aqui nós não vamos tratar. Aí deu uma margem de 3% de diferença dentro de recuperação. Isso não é uma margem conclusiva. Teria sido conclusiva se fosse 90%. Se falasse assim, ó, desse lado aqui, 100 estão em estado grave. Nós vamos dar o Remdesivir para eles e os 100 curou. E desse lado aqui, os 100 estão em estado grave. E aí, morreu 5. Olha a margem. Ou seja, do lado que foi administrado o remédio, 100 pessoas recuperaram, né? E do outro lado, 5 pessoas morreram. Se você colocar essa margem juntar os 200, você entra com um percentual de 2,5%, que é a margem de percentual de morte. Só que você tem que levar em conta que qual o motivo do estado grave que essas pessoas entraram, se elas tinham algum tipo de pré-existência, algum tipo de deficiência que ocasionou elas morrerem. Então, não dá para tirar a conclusão. Agora, se você começar a usar Remdesivir em 500 pessoas de estado grave e ninguém morrer, e você continuar aplicando e parar a morte, se zerou, não morre mais ninguém de hoje em diante porque está usando esse remédio, aí sim começa a fazer sentido. Por quê? Porque você, parou de ter morte a partir do dia que eu usei esse remédio aqui. Acabou. Não está mais morrendo ninguém. Espalha aí para o mundo inteiro, vamos fornecer esse remédio aí para o mundo todo. Toda pessoa que foi internada num estado grave já começa a aplicar o medicamento, que já está confirmado que é 100% não morre ninguém. Se você colocar e diminuir o número de mortes de uma forma muito pequena, é inconclusivo. Porque se de repente o número de mortes voltar a ser como era antes, aí você vai dizer que não era conclusivo aquilo ali. Então, não dá para esperar isso acontecer. Isso é uma luta da ciência, dos cientistas, dos infectólogos, das pessoas que trabalham dentro dessa área de infectologia, de vírus e tudo mais, que estão pelejando. E eles não têm como conseguir isso num prazo curto, porque, primeiro, eles não têm o transmissor zero. O que é isso? Eles não têm o vírus na forma como ele saiu do animal que primeiro contaminou o ser humano. Porque isso é uma informação que não se sabe. Porque para a pessoa, de acordo com a estatística, as pessoas podem demorar de 10 a chegando até 15 ou 20 dias para apresentar sintomas. Então, aquela pessoa lá na China, que primeiro chegou no hospital doente, ela não necessariamente é o paciente zero. O paciente zero pode até nem ter apresentado sintomas, mas ele infectou um monte de gente. Então, ninguém sabe. Ninguém sabe qual foi o animal que contaminou o animal, qual o animal que contaminou o ser humano. Não sabe. Se soubesse, aí sim os virologistas teriam condições
de conhecer a real origem desse vírus e pegar onde que esse vírus foi produzido, de que forma que ele foi produzido, o ambiente dele, o habitat dele, e ali pegar e estudar. Isso a ciência teria como resolver esse problema. Mas como ele está pegando um vírus que já foi mutou do morcego, assim eles deduzem, tá? Então estou falando baseado no que eu já vi nos documentários. Não sou cientista, nem biólogo, nem nada. Eu apenas tenho uma grande visão lógica de como as coisas são. Então o vírus, teoricamente, veio do morcego, que teoricamente contaminou aquele bichinho feio lá que eu não lembro o nome. E que teoricamente uma pessoa manipulou aquele bicho, que teoricamente se infectou. E aí esse vírus mutou, né? Porque a partir do momento que ele saiu de um DNA animal e veio para um DNA humano, ele mudou a sua característica, a sua carga proteica, tudo aquilo que ele precisa para se reproduzir, o ambiente favorável para ele se reproduzir existia naquele animal, veio para o humano, e aí ele conseguiu se reproduzir no humano, e ele conseguiu infectar outros humanos. Então, o vírus já é outro vírus. E aí, nós estamos hoje onde nós estamos. Então, eu quero deixar para vocês novamente, desculpa aí, esse vídeo ficou muito longo, mas eu tinha que desabafar, porque eu fico olhando o noticiário, cara, e, cara, me dá um embrulho no estômago, assim, de tantas as barbaridades que eu vejo acontecendo, tá? Eu sou o seguinte, eu não sou petista, odeio o PT, sempre, não sou bolsonarista, não tenho nada contra o Jair Bolsonaro, acho que ele pode fazer um bom governo, não sei, entendeu? Acho que tem hora que ele cai na retranca, os filhos dele é tudo um boca de sacola, aquele Flávio é um corrupto para mim, tinha que estar na cadeia, e enfim, mas ele parece que está tentando fazer o melhor. E o Paulo Guedes, para mim, é um guru, é um cara que sabe o que faz em termos de economia. E se o país continuar do jeito que está, nem Bolsonaro, nem Paulo Guedes, nem Maia, nem ninguém vai tirar o Brasil do buraco. O buraco vai chegar em 1990. Você se lembra? 1990, quando o Collor assumiu o governo. Quando o governo fez o país entrar num ciclo inflacionário absurdo, de inflação de 100% ao mês. Sabe que você pegar o dinheiro hoje e ter que ir para o supermercado e comprar tudo que você podia, porque amanhã você já não dava mais conta de comprar as mesmas coisas? Pois é. Você vai voltar para esse tempo. Você vai chegar no tempo onde que o mercado não tem as coisas, não é porque as pessoas estão comprando demais, não. O mercado não tem as coisas porque as empresas quebraram, as indústrias faliram, e você vai passar fome. Às vezes você vai estar trabalhando e o dinheiro seu não vai dar conta de comprar, porque tudo vai subir de preço assim, ó. As mercadorias, quem tiver, tem, quem não tem, não tem. E vai ser isso que vai acontecer. Se você não acordar,
Se você não passar, se o Brasil não acordar, é isso que vai acontecer. O dólar já está batendo 6. E daqui, isso, tem 2 meses, o dólar saiu de 4 para 6. Daqui 2 meses, ele já vai estar em 10. Escreve o que eu estou te falando. Daqui 2 meses, o dólar vai estar R$ 10, se não tiver mais. E aí, meu amigo, o Brasil não produz nada. O Brasil é um país que não produz absolutamente nada. O Brasil reproduz as coisas. Produzir agricultura para exportar, enquanto que o brasileiro passa fome. O Brasil põe 100 mil cabeças de gado no pasto e o Brasil passa fome. Toneladas e toneladas de arroz, feijão, soja e milho e o Brasil passando fome. Por quê? Porque esses fazendeiros, tudo FP, só quer vender para fora. Porque dólar a R$ 10, eles, agora eu vou morrer de ganhar dinheiro. Eu vou vender para os Estados Unidos, eu vou vender para a Europa, eu vou vender para o Canadá, eu vou vender para todo mundo. Brasileiro que se lasque. E é isso que vai acontecer. Cada vez que o dólar sobe, enquanto você que não vai poder mais viajar para o exterior, os fazendeiros estão dando risada. Quem exporta está dando risada, está dando gargalhada, está nadando de braçada. E com a pandemia, eles ainda estão majorando os preços. Aquilo que antes era $10, agora já está $20. Por quê? Porque o mercado mundial entrou em certo colapso. As importações encareceram, a quantidade de empresas operando as importações e exportações caíram muito, a quantidade de navios trafegando caiu, aviões voando não tem. Então, como que as mercadorias vão chegar aos seus destinos? Encarece. E isso é uma bomba econômica, onde o mundo inteiro está pagando o pato. Agora os Estados Unidos caiu em si e está reabrindo a custo que custar. A Europa está abrindo custo que custar. O Canadá vai começar a abrir agora, custo que custar. Por quê? Porque as pessoas não suportam mais ficar presas. Elas preferem correr o risco da doença do que ficar doente por conta da quarentena. Então, se você analisar, se a pessoa fica em casa deprimida, triste, começa o sistema imunológico dela cai muito, ela adoece, a consequência vai ser muito maior. Se ela estiver tranquila, alegre, feliz, relaxada, trabalhando, pagando as contas, indo onde quiser e tudo, ficou doente, ela vai se curar muito mais facilmente. É orgânico. O organismo feliz, ele se recupera muito mais do que o triste. Isso já é provado cientificamente que pessoas tristes e desoladas, quando adoecem, têm mais dificuldade de curar do que pessoas que estão felizes. Uma pessoa feliz, tranquila, que adoece com qualquer tipo de enfermidade viral, ela tem uma capacidade de recuperação muito maior, seu sistema imunológico está sadio, está de boa, ela se recupera. Então, gente, vamos para a rua, vamos forçar o governo a movimentar de novo o Brasil, fazer o Brasil andar. Isso é o que precisa para que você possa respirar e você possa sair da morbidade da sua casa e ser um cidadão novamente. Entendeu? Então vamos lá, bola para frente,
se cuide, cuide dos seus mais velhos, porque eles sim são as pessoas que correm risco pela debilidade da idade. Mas vão para a rua, vão pôr quente, e se for preciso vão pôr fogo nesses governantes sem vergonha aí, e não vamos deixar que o Brasil caia nesse buraco que foi de 30 anos atrás, quando a inflação era o verdadeiro dragão consumindo as pessoas. Se você não quer isso, vão para a rua, tá? Então, se cuida e espero que essa mensagem chegue a todos, que você possa assistir esse vídeo até o fim. Eu sei que 50 minutos é muita coisa, mas é essa informação que eu tenho que passar para você e que de repente você pode compartilhar com alguém e você pode acordar e fazer o que é possível para melhorar o nosso país, tá? Fica com Deus.